Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então nós podemos ficar sentados para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. E a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Pois esta vida de sofrimento alcançará luz, por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
sonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, meu espírito. Mostrai serena vossa face e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote emitente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus.
Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e lhe deu um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ouvir a narrativa da paixão de Jesus. Como eu disse no início, essa narração é bem longa, então aqueles que tiverem dificuldade em ficar em pé, podem ficar sentados tranquilamente, tá bom? Então ouçamos com muita atenção e muita fé. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava
deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nenhum nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras,
Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós. Podemos sentar um instante. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus ali. Mais uma vez. Onde reina o amor, fraterno amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha saudação em Cristo a todos, também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da nossa paróquia. Como já sabemos, no dia de ontem, dentro da Semana Santa, a nossa igreja iniciou a vivência do maior mistério da nossa fé. Ou seja, aquilo que nós estamos celebrando nesta quinta, sexta, sábado e domingo é o coração, é o cerne, é o centro de toda a nossa liturgia católica, apostólica, romana. Então, nesta sexta-feira que celebramos a paixão de Jesus, a sua entrega total até as últimas consequências, é um dia mais de silêncio do que de palavras. Então eu vou dizer apenas uma breve reflexão para nos ajudar a contemplar esses dias e de modo especial esta celebração deste dia, Sexta-feira Santa. A liturgia que nós acabamos de ouvir hoje traz
em destaque para a nossa meditação, como eu já disse, a doação da vida. O ponto mais alto da missão de Jesus, que se consuma na cruz, que daqui a pouco nós vamos então fazer a nossa prostração, a nossa reverência, a nossa adoração. Então, nesse dia, nesta sexta-feira, então nós estamos fazendo memória do ponto mais alto da doação total de Jesus por causa de cada um de nós. Um grande santo da nossa igreja disse assim: a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Vamos repetir juntos? A paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Não me lembro, não sei se foi São Boaventura que disse esta frase que retrata bem aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias. Nesta sexta-feira santa, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos ensina que hoje não é um dia para chorar e nem um dia de nos lamentar por causa de Jesus, mas sim hoje, a exemplo dele mesmo e da sua mãe, que permaneceu firme aos pés da cruz, até ele dar seu último suspiro, hoje sim é para nós um momento de nós também sermos solidários com aqueles que sofrem, aqueles que ainda no dia a dia estão sendo crucificados todos os dias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta celebração da paixão de Cristo é o momento de nós também refletir a respeito daquelas pessoas que todos os dias, infelizmente, ainda continuam sendo crucificados. E aqui eu trago o exemplo das guerras que estão acontecendo lá no Oriente, né? Quantas vidas inocentes estão sendo ceifadas por conta da ganância, por conta da violência. Quantas vidas estão sendo ceifadas por conta das violências nas grandes cidades, por conta das drogas e tantas situações que estão ceifando a vida do nosso povo. Então, nesta celebração de hoje, nós somos convidados a associar a dor de Jesus à dor daqueles que estão sofrendo nesse momento. Na última segunda-feira, eu ajudei a atender confissão na paróquia de Nossa Senhora da Guia, e quando eu fui para a minha casa visitar a minha mãe, quase meia-noite, na estrada entre a Caverna do Diabo e lá a entrada da minha casa, tinha um jovem morto no meio da estrada por conta da violência, fruto provavelmente da questão das drogas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que hoje nós somos convidados a refletir, nesse dia de silêncio, neste dia em que Jesus doa a sua vida totalmente por nossa causa, nós somos também convidados a refletir sobre as tantas e tantas dores que afligem o nosso povo, a nossa cidade, de modo especial o nosso mundo. Das crianças, muitas vezes, vítimas da violência, das mulheres, vítimas, muitas vezes, dos seus companheiros violentos, tantas situações de feminicídios que nós temos acompanhado. Então, é tudo isso que hoje nós somos convidados a refletir em nossos corações, nesse dia em que Jesus doa a sua vida por causa de cada um de nós. Então, é isso que nós precisamos trazer presentes em nossos corações nesta Sexta-feira Santa. O servo sofredor,
apresentado por Isaías na primeira leitura que nós ouvimos, é o próprio Jesus, como nós ouvimos agora na narrativa da paixão. Jesus que enfrenta firme e calado todo o seu julgamento, sem esboçar nenhum tipo de resistência ou de devolver aquilo que ele estava sofrendo na mesma intensidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o servo sofredor, apresentado pelo profeta Isaías, na primeira leitura, é a imagem do próprio Jesus, como nós ouvimos na narrativa do Evangelho. Jesus, ele age deste modo, não pela falta de esperança, mas sim pela sua total confiança em Deus, que nunca abandona os seus filhos. Então é esta confiança, é esta esperança que nós somos convidados a cultivar dentro do nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, que esta celebração de hoje nos ensine a aprender o que significa a obediência a Deus e a participar de modo especial da festa da Páscoa, que é a festa da ressurreição. Então, que neste dia de silêncio, neste dia de contemplação do maior mistério da nossa fé, que nós possamos também depositar no túmulo com Jesus todas as cruzes que cada um de nós carregamos no dia a dia da nossa vida. Mas com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, esse dia às vezes lembra um pouco de tristeza, mas é uma tristeza que nós temos a certeza que daqui a 3 dias, esta tristeza se transformará em alegria, porque Cristo não vai permanecer no sepulcro, Ele vai voltar à vida, e esta vida Ele oferece a cada um de nós. Então é essa alegria que nós, daqui a pouco, iremos com certeza celebrar. Por fim, que ao longo desse final de tarde e amanhã, ao longo de todo o sábado santo, que nós possamos contemplar este grande mistério. Lembrando que amanhã ainda não é sábado de Páscoa, né? Então amanhã continua ao longo do dia o mesmo silêncio que nós estamos iniciando hoje. Então, a partir das 18 horas de amanhã, aí sim, a igreja já começa a celebrar a grande festa da vida, que é a ressurreição de Jesus. Então, antes de nós continuarmos com a nossa liturgia da palavra, com a oração universal, vamos continuar ainda um instante de silêncio, contemplando esta entrega total de Jesus por amor, por causa de cada um de nós. Então, neste momento, nós vamos, na continuação da liturgia da palavra, nós faremos a oração universal, que é feita todos os anos na sexta-feira. E ao longo desta oração, a igreja, cada um de nós, rezamos por várias intenções ao longo destas preces. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus.
Que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso bispo Dom Manuel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida,
sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos a primeira parte da nossa celebração da liturgia da palavra. Então, neste momento, nós vamos inverter. Faremos, então, o rito da comunhão. E, por fim, faremos, então, o rito da adoração de Cristo na cruz. Então, nesse momento, durante o canto do ofertório, podemos ficar sentados. Aqueles que quiserem fazer a sua colaboração nos cofres aqui da igreja, lembrando que toda a oferta desta sexta-feira em todas as comunidades é destinado para a Terra Santa. Então, aqueles que puderem colaborar, a nossa igreja agradece a contribuição de todos. Enquanto isso, colocamos na presença do Senhor a nossa vida, o nosso coração cantando. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.
prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós serei os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, neste segundo momento da nossa celebração da paixão de Jesus na cruz, obedientes à palavra dele mesmo e formados por seu divino ensinamento, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vamos receber, não se torne causa de juízo e nem de condenação, mas que por vossa bondade seja proteção e remédio para a minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o nosso e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que este verdadeiro corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Então hoje, como eu já expliquei ontem, não se celebra a missa em nenhum lugar do mundo. Então, nós vamos comungar as reservas eucarísticas da Santa Missa de ontem. Então, enquanto cantamos, aproximemo-nos dos ministros para comungar o corpo de Jesus, sempre comungando diante dos ministros.
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha esperança junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos eu vim para que todos entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo, é presença e alimento nesta santa comunhão. Onde está o teu irmão? Eu estou também com ele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Salvará a tua vida quem a perde e quem a doa. Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
pastor, reconduz e acolhe, guia quem de mim se extraviou. Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes também dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante? Meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos a segunda parte da nossa celebração da adoração da Santa Cruz. E antes de fazermos a terceira e última parte, quero então reforçar os avisos das celebrações ao longo desse Tríduo Pascal. Então, logo mais, às 19h30, aqui na Praça da Nossa Matriz, nós teremos então a encenação da Paixão de Jesus, que está sendo preparada aí com muito carinho pelos membros daqui da nossa cidade, das nossas comunidades. Então, venham participar e prestigiar esse momento, ou seja, nós vamos rever, né, através das cenas, aquilo que nós ouvimos na narrativa do Evangelho. E assim, nós, após a encenação, e desde agora, nós permanecemos então no silêncio, né, na vigília, até amanhã, na vigília pascal. Então amanhã, nós teremos a celebração da vigília pascal nos 3 setores da nossa paróquia. Por exemplo, se alguém quiser participar da missa mais cedo, tem 2 opções. Às 18 horas, no setor Nossa Senhora Aparecida, Angatuba. E às 18 horas, no setor São José, na comunidade São José, Pariquera Mirim. Às 18 horas, no Angatuba, e às 18 horas, Pariquera Mirim.
E aqui na matriz, a nossa vigília será às 20 horas, né? Que é a celebração do fogo santo, do novo fogo. Aquelas velinhas que vocês compraram, amanhã vocês trazem para acender no momento do acendimento do Círio Pascal. Quem não tem aquela velinha, as nossas já acabaram, né? Não precisa vocês trazer vela de casa. Nós vamos dar uma vela para cada um que virem, aquela vela palito, que ela não pinga, né? Para não manchar aí os bancos. Por quê? A encenação, que hora que eu falei? A encenação hoje é 19 horas, né? A encenação hoje é a partir das 19 horas, tá? Então amanhã a vigília aqui na matriz às 20 horas. Então quem comprou aquelas velas do minicírio traz, e quem não comprou não precisa trazer vela de casa. A paróquia vai ceder uma velinha para cada um. Também aqueles que quiserem trazer água, né? Porque amanhã nós fazemos a renovação do nosso batismo. Então terá também o momento da bênção da água. E domingo teremos a missa da ressurreição às 9 e às 19 horas. Então somos todos convidados para participar. Então agora nós vamos nos preparar para a adoração de Cristo na cruz. Então, após fazermos a nossa reverência diante da cruz, nós retornamos para as nossas casas, contemplando e em silêncio. Pode abrir a missão? Eu vou fazer a oração de despedida, e após cada um fazer a sua reverência diante da cruz, nós retornamos para as nossas casas. Lembrando que hoje nós não temos a bênção final também. A bênção final será dada só amanhã, no final da vigília pascal. Que a vossa bênção, Senhor, quer dizer, não tenho em nome do Pai, né? Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna o confirme. Isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, após cada um fazermos a nossa reverência na cruz, nós retornamos em paz para as nossas casas. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Então, neste momento final, como de costume, enquanto nós cantamos, fazemos uma fila, fazemos a nossa reverência diante da cruz e retornamos no silêncio para as nossas casas. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viestes assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido